É do Senhor Jesus. E nós temos aqui uma igreja de vencedores. Alguém pode dizer amém? Uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, um ministro. Eu fico muito feliz, eu louvo a Deus, eu quero aqui testemunhar que Deus tem nos abençoado com os irmãos que são líderes na casa de Deus, que são colunas e continuam a obra do Senhor. Essa não é uma obra feita por homens, porque se ela fosse feita por homens, aí o pastor não poderia nem se ausentar, né? Ah não, o pastor não está aí, para tudo. Mas nenhuma célula parou, nenhum culto deixou de acontecer, nenhum evento deixou de ser realizado, porque cada crente é um ministro. Posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. E partindo desse ponto, nós vamos investir ainda mais no nosso aperfeiçoamento da palavra. Nós começamos essa semana, eu estou com a apostila aqui, a nossa escola videira de ministério. Eu estava visitando meu filho está fazendo seminário, e eu estava visitando ele, e tínhamos lá a companhia de um bispo anglicano. Ele é de João Pessoa, na Paraíba, e é um bispo de 23 igrejas, e a filha dele foi enviada para estudar no mesmo seminário que o meu filho está estudando. Eu perguntei, bispo, por que o irmão não colocou a sua filha lá na escola, né, anglicana, que tem muita tradição, não só aqui no Brasil, mas principalmente na Europa, etc. Ele falou, pastor, porque a escola de vocês é uma escola de ministério. E o que eu quero não é para minha filha mais teologia, eu quero para ela é mais intimidade com a palavra de Deus. Estou te falando de uma pessoa que não é um neófito, é alguém experimentado. E aí ele enviou então a garota para estudar lá no nosso seminário, lá em Fort Myers, e ela está lá desfrutando da palavra. Essa palavra, fala comigo, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, irmãos, nós somos indesculpáveis, porque a comida servida aqui na nossa casa é uma comida selecionada. Você tem visto muitos vindo de longe para buscar essa comida? Eu tenho visto muitos vindo de longe. Então nós não vamos desperdiçar a oportunidade. Por isso você tem a minha autorização para convidar todos os irmãos da célula. Todos. Pastor, quem pode fazer o cursão? Quem estiver vivo. Aleluia. Né? De outra igreja? Pode. Casado pode, solteiro pode, amasiado pode também. Então não precisa ser membro da videira, nem ter ido ao encontro, nem batizado. O cursão é a porta de entrada para o crescimento da palavra. E nós temos um novo cursão. Esse cursão aqui foi reeditado. Nós fizemos uma imersão no ano passado com o pastor Aloysio, revisando todas as matérias, e faremos agora uma nova com o CDL. Então até essa semana, depois dessa semana não é mais possível, porque nós somos uma escola organizada, amém? Então, lá na escola dos seus meninos não tem data para fazer matrícula, né? Tem data para começar as aulas. Eu não sei por que na cabeça de alguns, no meio da igreja, tem que ser bagunçado. Não, pelo contrário. Nós temos que ter um padrão excelente. Quem diz amém? Amém. Você está vendo que o nosso padrão está melhorando? Então, nós estamos só melhorando o padrão. Nós tivemos aqui ontem um treinamento para os nossos professores. Parabéns aos pastores Sérgio, Juliano e a equipe. Porque nós não queremos que os professores cheguem lá na sala de aula para falar qualquer coisa. Eles são treinados no ensino da palavra, mas também na didática de uma boa aula para poder ministrar aos nossos alunos. Então nós estamos levantando o padrão. Não pode dar aulas quem não passa pela capacitação. Então os nossos professores também estarão uniformizados para dar aula. Lá na escola do seu filho, você aceita o professor chegar lá de qualquer maneira para dar aula? Imagina que você chegasse lá, você encontrasse o professor lá com uma roupa inapropriada. Ele tivesse lá, por exemplo, de uma bermuda e uma camiseta regata lá, de chinelo, para poder dar aula para sua menina. Você fala, gente, que escola estranha. Fosse num lugar praiano, né? Mesmo assim um evento, tudo bem. Mas na vida normal, ou você fosse voar, você encontrasse lá o comandante. Aí o comandante, pessoal, aqui é o comandante que está falando. Aí sai o comandante lá para cumprimentar, né, a tripulação da aeronave, e está lá ele, de bermuda e chinelo.
Você fala, gente, tem alguma coisa errada aqui. Eles não têm uniforme, Alex? Os médicos também não usam. Então, na casa de Deus, nós não podemos nos contentar com o padrão raso, irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado, só vai melhorar. Fala para ele, no natural e no espiritual. Aleluia! Porque é assim que a primeira carta aos Coríntios 15:45 fala. Então essa semana ainda é possível fazer matrículas. Até qual semana, meus irmãos? Essa semana. Então a nossa próxima aula é quinta-feira. Até quinta-feira, se o aluno de qualquer um dos prédios, agora lá em Betim, lá nos outros prédios que estão aqui, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, os irmãos determinam qual que é a data o dia de aula que você vai ter. Se é domingo, se é sábado, mas não pode passar dessa semana. Amém? Então essa semana é o limite para fazermos as matrículas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo, na verdade no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e nós vamos falar sobre os pais, que na verdade expressam o Pai. Nós temos Jesus como modelo perfeito de pai e modelo perfeito de filho. E ele falou no capítulo 6 e no versículo de número 9, ele falou assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Fala comigo, venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós precisamos trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, reino de Deus na vida da igreja. E nós vamos orar aqui nessa manhã, nesse dia especial que é o Dia dos Pais. E talvez você fique falando, pastor, mas essa é uma data comercial. Verdade, é uma data comercial, assim como todas as outras, de mãe, de pai, de etc. Mas podemos usá-la para testemunhar de Cristo. Assim como o Natal, por exemplo, podemos usá-la para pregar o Evangelho. E essa semana eu tive uma experiência boa. Eu estava lá, como eu disse, eu fui visitar o meu filho, e aí ele fez uns amigos lá, e era uma família americana, e eu nunca tinha sentado à mesa para estar com uma família tipicamente americana, pai, mãe e as meninas, são 5 filhas, da igreja, nossa igreja lá em Fort Myers. E aí, eu nem falei nada para o pai da família, que eu sou pastor, etc. Mas na hora da refeição, o pai, ele falou, o senhor, ele não é religioso, aliás, ele nem frequenta a igreja. Ele falou assim, o senhor não gostaria de fazer uma oração? Então, você pode usar todas as ocasiões para pregar o Evangelho. Você pode usar as ocasiões de trabalho, de datas comemorativas, para fazer uma oração, para testemunhar para a sua família, para liberar um testemunho, para falar da glória de Deus. E às vezes você pensa, pastor, mas uma oração, será que tem algum efeito? Alguém tem dúvida que a oração funciona? A oração funciona ou não, irmão? O que aconteceu quando você foi salvo? Você fez uma oração. Funciona. E por isso estamos salvos e ficaremos salvos e permaneceremos salvos para a glória de Jesus. Então fala comigo, oração funciona. Então, ali naquele momento eu fiz uma oração para a refeição. Eu perguntei depois para a filha daquele casal, falei, escuta aqui, vocês me falaram que o seu pai não era religioso, mas ele pediu uma oração. Ele falou, pastor, nunca vi ele fazer isso. Sabe por quê? Quando alguém como você, cheio do Espírito Santo, seja no dia dos pais, das mães, no Natal, ou qualquer outro dia, usa aquela circunstância para a glória de Deus, a unção do Espírito Santo confirma você. Faz o teste hoje, se porventura você estiver com a sua família, faz o teste hoje. Ou ao ligar para o seu pai, se você tem pai vivo, faz o teste hoje, fala, pai, eu queria fazer uma oração, eu queria te abençoar. Então eu queria que você fosse abençoada pela palavra de Deus nessa manhã. Quantos querem? Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar e vamos chamar Deus de Pai. Pai nosso. Senhor, nós invocamos o Teu nome nessa manhã e declaramos sobre nós, sobre esta congregação e todas as demais da região metropolitana, favor de Deus multiplicado.
O Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus próximo. O Senhor é o nosso Pai. E nós queremos, nesta manhã, revelarmos o novo nome de Deus. Fala comigo assim: Pai Nosso. Fala comigo: Abba Pai, Paizinho, em nome de Jesus. Jesus veio revelar o novo nome de Deus. Nenhum profeta, nenhum mestre antes de Cristo chamou Deus de Pai. E um dos motivos que Jesus foi apedrejado é que ele chamava Deus de Pai. Os judeus pegaram em pedras para apedrejar, e qual era a acusação? Você chama Deus de Pai, porque no Velho Testamento o nome de Deus era impronunciável, não se poderia tomar o nome do Senhor em vão, e ele chamava Deus de Abba Pai. Por quê? Porque é um privilégio. Muitos irmãos estão sentados nas igrejas, mas poucos conhecem a Deus como Pai. Muitos ouvem as pregações e os sermões, mas poucos têm revelação de que podem ficar confiados no cuidado do Todo-Poderoso. Ele já falhou com alguém nas Escrituras, irmão? Já? Por que você seria o primeiro? Por que você seria a primeira pessoa a quem o Pai, de toda a glória, de toda a eternidade, iria falhar? Agora, sabe o que é glorioso? Ele nos deu a mesma oportunidade de nos tornarmos pais e mães espirituais. Talvez alguém não possa ser um pai biológico, por muitas razões, mas se alguém, alguma mãe, alguma mulher não pode ser mãe, ou algum homem não pode ser pai, com certeza eles podem ser pais e mães espirituais. Quem gostaria de ser pai e mãe espiritual? Nós temos um encargo na nossa igreja. Nós não estamos aqui para fazer coisas, nós estamos aqui para gerar filhos para Deus. Eu gostaria de lembrar os irmãos, especialmente essa semana eu e alguns pastores vamos imergir ali numa capacitação para o CTL, e uma das coisas que nós vamos retomar, revisar, trazer de volta é princípios e valores que norteiam essa obra. E um princípio fundamental da nossa edificação é que nós não estamos aqui para fazer coisas, nós estamos aqui para gerar uma família de vencedores. Pastor, mas coloque isso na prática. Coloque. Nós poderíamos ter aqui uma equipe profissional de músicos fazendo louvor, e aí você, talvez algum convidado, visitante falaria: nossa, que louvor tremendo aquela igreja. Verdade, mas nós escolhemos fazer com os da casa, com os nossos filhos espirituais. Aí você sabe, quando você escolhe fazer com os filhos, às vezes não sai tão excelente quanto um profissional. Quem entende o que eu estou falando? Mas também você perdeu o privilégio de ver o garoto crescer, você perdeu o privilégio de ver a moça crescer, você perdeu o privilégio de fazer como Deus faz. Como que Jesus fez com os discípulos? Pegou os profissionais? Vou chamar um fariseu, porque o fariseu já tem uma vantagem, ele sabe a Bíblia de cor, o Pentateuco de cabeça, os 5 primeiros livros. Ele não chamou nenhum fariseu para fazer parte do seu time de discípulos, da sua equipe de discípulos. Ele chamou homens comuns, normais, pescadores, publicanos, mas ele levou aqueles homens ao crescimento espiritual. Sabe qual que é a sua glória? Levar pessoas ao crescimento espiritual, levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Não é fazer uma tarefa, fazer um evento, uma tarefa, muitos outros podem fazer, não precisa ser um crente vencedor para isso, mas eu e você temos o privilégio de ser pai espiritual e mãe espiritual. Quem quer esse privilégio? Então diga comigo assim: Senhor Jesus, eu quero o privilégio de ser um pai e uma mãe espiritual. Você foi confiado essa missão, você foi confiado esse encargo. E é claro, quando nós estamos falando aqui de pais e mães, quero incluir também, que expressam o pai, é porque nós temos alguns princípios para isso. Nós precisamos entrar nas Escrituras e ver que Jesus o tempo todo mostrava o pai, valorizava o pai. E essa geração, e não só essa, mas todas as outras, são tentadas a desprezar aquela que veio anteriormente, julgando que você sabe mais, que eu sei mais, desprezando a obra dos pais. Que pais? Pais espirituais, pais naturais.
Aqueles professores que te ensinaram, você olha, vai na faculdade e fala: não, aquele professor está muito antiquado, aquele pastor está muito antiquado, meu pai não sabe como fazer. E aí o jovem despreza a bênção, despreza o favor. Você acha que é diferente conosco? Não. Então nós olhamos para uma geração de crentes e falamos: ah, se na minha igreja fosse assim, seria bem melhor. Mas eu tenho ensinado para você durante anos: o tesouro está onde, irmãos? Lembra disso? Está mais perto que você imagina. O funcionário que você precisa está mais próximo que você imagina. O discípulo que você precisa está mais próximo que você imagina. Está onde? Fala comigo. Na casa. Por que está na casa? Porque o Pai já providenciou tudo que é necessário para a casa. E Jesus sempre valorizava a obra do Pai. Jesus honrava o Pai. A Escritura do Evangelho de João, capítulo 14, já diz que eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Esses dias eu falei para o pastor Luiz, foi ele quem me ensinou a ser pastor, e o meu pai me ensinou a ser homem. Então há coisas que eu guardo do meu pai, que foi ele que me ensinou, e o pastor Luiz me ensinou coisas do ministério, e outros homens vão acrescentando também coisas da sua vida. E saber que a Escritura fala mesmo acerca das mulheres? Na carta de Tito fala que as mulheres, mais maduras devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, modestas e com bom senso, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você está vendo que a Bíblia enfatiza essa obra que é geracional? Então eu queria falar aqui de alguns princípios. Acompanhe aí na sua revista. Se você não tem a revista, peça para o seu líder, ele vai mandar para o seu WhatsApp. Se você não está em nenhum grupo de WhatsApp, vá para uma célula imediatamente para você participar. Então, há desafios de criar filhos. Há ou não há, irmãos? Naturais e espirituais, não é? Muitos desafios. Mas sabe o que eu já percebi? Deus nos dá essa graça para te aproximar dele. Porque para onde você corre quando não sabe o que fazer? Você corre para o Pai, né? E aí você já percebeu que os seus filhos te aproximam de Deus? Naturais ou espirituais? Quando falamos aqui, está mostrando o pastor Sérgio aqui agora há pouco, a respeito de alguns discípulos. E aí falei: olha aí, tá vendo? É sim, é porque é imaturo, é infantil, aí toma decisões erradas. Mas qual que é o papel dos pais? É se aproximar de Deus. Deus me dá sabedoria para tratar desse assunto. Porque a minha vontade mesmo é fazer tal coisa. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que você não anda na sua vontade. Você anda na vontade de Deus. Alguém aqui anda na vontade de Deus? Portanto, domine as suas emoções. Às vezes você está nervoso e a Bíblia fala lá em João para pais: não irriteis os vossos filhos. Aí você fala: pastor, o que é irritar? É provocar a ira? É provocar a carne. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala: não provoca a carne, irmão. Deus vai te capacitar a cuidar deles. Deus vai te capacitar e vai nos dar sabedoria. Vem cá, sabedoria que vem da onde? Fala: do alto. Do alto, sabedoria que vem do alto. Não pense que a sabedoria que vem do alto é a mesma que vem aqui da terra, porque é necessário temor do Senhor. Agora, o Senhor nos deixou a sua palavra. Nos deixou o quê? Sua palavra. Eu quero falar de algumas posturas espirituais que você deve ter na criação de filhos naturais e espirituais. Alguém está interessado em ouvir? Número 1, não abra mão dos seus filhos no mover de Deus. Não abra mão, vou repetir, não abra mão dos seus filhos no mover de Deus. Eu sei que você não é um pai e uma mãe espiritual perfeito, mas aquele que é perfeito habita em você. Então você tem um recurso que nem outro pai ou mãe natural tem. Você tem o Espírito Santo. O Espírito te instrui o que você deve fazer. Tem hora que você deve falar, tem hora que você deve calar. Tem hora que você deve agir, mas outra hora o Espírito vai falar: espera um pouco mais. Ah, mas isso não faz sentido. Não faz para a mente natural, mas para o homem espiritual ele discerne todas as coisas. Mas não abra mão dos seus filhos no mover de Deus, porque, por exemplo, é muito mais fácil e prático deixar as crianças. Então os irmãos aqui vêm para o culto. Quem tem filhos,
né? E eu tenho 3. Então você sabe, você tem que fazer uma maratona para preparar as crianças para vir para uma reunião, né? E qual que é mais fácil? É mais fácil deixar com alguém. Não, hoje não vai no culto. Não, só o marido vai, a mulher não vai, ou vice-versa. Não faça isso, porque Moisés falou para Faraó: ninguém vai ficar para trás. Toda a casa vai adorar o Senhor. Não importa se vai haver dificuldade nisso. Você consegue imaginar no deserto Moisés recebendo a proposta de Faraó? Você quer ver a proposta de Faraó? Pega a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo capítulo 10 e versículo 7. Vamos ler aqui, por favor. Então, os oficiais de Faraó disseram, capítulo 10 do livro de Êxodo e versículo 7: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens. Deixa ir quem, meus irmãos? Fala comigo, os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabeis que o Egito está arruinado? A proposta de Faraó era para Moisés como pai espiritual e só os homens. Isso é coisa de homem. Negócio de oração, buscar Deus, cultos, é coisa de homem. Deixa as mulheres confortavelmente lá nas suas tendas, as crianças. O que Moisés falou? Qual foi a resposta de Moisés? Olha o versículo 9. Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, fala jovens, com os nossos velhos, fala velhos, com os nossos filhos, fala filhos, com os nossos rebanhos, fala rebanhos. Quer dizer, nem o financeiro ficou para trás. Olha, irmãos, preste atenção, vê se essa proposta não chega na minha casa, na sua casa, toda semana, todos os dias. Então, a primeira coisa que eu quero te falar: não deixe os seus filhos fora do mover de Deus. Ainda que te custe acordar mais cedo, ainda que te custe dinheiro, ainda que te custe algum tipo de desgaste físico, porque você principalmente, como mãe, vai ter que acordar mais cedo, se preparar, tarará, o pai de família da mesma forma. Seria muito mais fácil falar: Moisés, eu fico pensando, se Moisés fosse um homem apenas prático. Não, é verdade, Faraó, é verdade, eu vou aceitar essa proposta, porque as mulheres vão ficar em casa com as crianças e o rebanho também. Nós vamos lá e adoramos a Deus e voltamos. Olha que proposta interessante, de bom senso, equilibrada, sensata. Agora você imagina a voz de algumas mulheres falando para os seus maridos: por que esse pastor Moisés não vai, só vocês? O rei do Egito já liberou só os homens, por que tem todo mundo? E porque Moisés bateu o pé, fala comigo, posicionou. Porque Moisés posicionou, uma praga foi liberada. Você consegue ouvir o falatório lá nas famílias da igreja de Moisés? Mas por que esse pastor tomou essa decisão, meu Deus? Que pastor duro de coração? O chefe de estado, o presidente, já liberou os homens para ir? É muito melhor. E lá. Olha, cuidado, nem sempre o que é mais prático é a vontade de Deus para a sua vida. Nem sempre aquilo que aparentemente é de bom senso é direção de Deus para as nossas vidas. Às vezes, direção de Deus, pastor Michael, vai envolver desgaste, vai envolver investimento da família. E aí alguns trazem os filhos, sabe para quem criar? Para a igreja criar. A igreja não está aqui para criar os seus filhos, porque os seus filhos Deus deu para você. A igreja está aqui para instruir você na palavra de Deus, e você cria os seus filhos no temor do Senhor. Mas eu estou te dando aqui um primeiro princípio. Fala comigo: eu não vou deixar os meus filhos fora do mover de Deus. Moisés não abriu mão dos filhos, ele posicionou. Então, por exemplo, eu agora, como eu te falei, fui visitar o meu filho, está estudando no seminário, já passaram 6 meses, e o seminário é esse ano. E aí, algumas vezes, nós temos que conversar todos os dias. Eu não estou exagerando para você, irmão, eu estou falando para você fato. Todos os dias você tem que posicionar. Então, pai, eu não quero estudar. Não vai estudar. Lá na escola dos seus filhos, você deixa à mercê dele mesmo? Não, eu já não estou afim de ir na escola, não. Hein? Não. Aí vai sem querer, pastor Oliveira? Por que na igreja tem que ir para a célula querendo?
Por que para ir para a igreja tem que a vontade da criança? Não, pastor, mas eu não posso forçar. Se você não força na igreja, então não force também na escola. Porque é 2 pesos, 2 medidas. Para Deus é menos. E para Deus não é menos, para Deus é mais. Como eu ouvi poucos améns, eu vou repetir. Se você quiser ser coerente, então você tem que fazer o mesmo na escola do seu filho. Porque senão é incoerência. Então pela manhã a criança acorda e fala: pai, eu estou um pouco indisposto, hoje eu não estou querendo ir na escola. Você fala: é mesmo, filho, então você não vai. Por que para o culto ou para a célula nós fazemos essa concessão? Moisés não fez. Moisés falou: vai todo mundo. Vai a esposa, vão os filhos e vai até o rebanho. Gente, mas que canseira, para que levar rebanho? Eu vou te contar para quê. Presta atenção que eu vou te falar. Moisés não quer nem contato da família dele com o faraó. Moisés não quer nem um relacionamento, nem dos pertences dele com o faraó. Ele está dizendo: eu não tenho nada com o Egito, nem eu, nem a minha casa, nem os meus bens. A minha casa é santificada e os meus bens são consagrados ao Senhor. Quantos querem essa postura? Olha que foi uma postura de Moisés. Moisés era o homem de Deus. Muito mais agora os ministros da nova aliança. Muito mais agora você tem que ter um padrão mais elevado do que a lei mosaica. Porque o padrão da nova aliança sempre eleva. O que então nós deveríamos fazer agora, pastor, na nova aliança? Não abrir mão dos meus filhos no mover de Deus. E nós declaramos sobre a vida deles: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas eu posso fazer isso até quando? Você sabe, não é para a vida inteira. Porque daqui a pouco eles vão crescer e aí já tem a maioridade, tem a sua própria vida. Mas enquanto estiverem sob a sua autoridade, você pode fazer isso presencialmente. Mas depois você pode fazer isso à distância. Estou vendo aqui mãe e filha, pode abençoar, declarar. Nós não falamos para as pessoas, nós falamos para o mundo espiritual. Então eu fui muito abençoado. Domingo passado, o pastor Rafael pregou essa mensagem lá em Fort Myers, e ele disse uma coisa preciosa. Ele disse que a fé do Novo Testamento não fala para as pessoas, porque Gálatas capítulo 6 diz que os nossos inimigos não são inimigos de carne e sangue, mas são principados, potestades. Então às vezes aquilo que aprisiona o pai de alguém, por exemplo ao álcool, a algum tipo de vício, é algo espiritual. Aí você não fala para a pessoa, você fala para o mundo espiritual. O fulano é liberto, o fulano é livre, o fulano vai conhecer Jesus, ele vai ter uma experiência com Deus. Quantos creem que a oração funciona? Então comece a orar. O fulano vai surgir no coração dele uma fome pela palavra. Não abra mão dos seus filhos no mover de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, filhos naturais e espirituais, todos irão para o mover de Deus. Eles vão mais longe, eles vão mais rápido, eles vão mais duradouro. Mas alguém tem que ter uma postura espiritual. E sabe qual que é a sua postura como líder? A sua postura, Amós, é sempre mais elevada. Porque se o líder não se coloca num lugar mais elevado, biblicamente falando, moralmente falando, em todos os aspectos, a casa não cresce. A casa não cresce. Então, o padrão dos líderes vencedores é sempre mais alto, é sempre além. Jesus fez isso com os discípulos e os trouxe para um lugar mais alto. Ele assentou nos lugares celestiais e deixou um lugar lá reservado para mim e para você. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Por isso Colossenses Elias diz que você deve pensar nas coisas do alto, buscar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Então um empresário com mentalidade mundana não vai prosperar. Mas um empresário cristão com a mentalidade do Novo Testamento, ele não está preso às circunstâncias. Ele não fala a pessoas, ele fala às circunstâncias. Mude, transforme, prospere, abra portas, cresça. Ele fala às circunstâncias e as circunstâncias mudam. Lembra quando Jesus falou à montanha, falou à árvore, falou a muitas coisas? Ele não falou a pessoas, ele falou a circunstâncias. As pessoas ele pregava, mas as circunstâncias ele comandava. Não aceite enfermidade,
Ontem quando eu cheguei, ontem à noite, eu cheguei, estava com calafrio, uma virose maligna. Eu falei, Senhor, amanhã eu vou pregar. Aí a minha filha Débora até falou, que isso papai, você está passando mal? Eu falei, não estou passando mal, vou falar as circunstâncias. Pastor, você está negando os fatos? Não, eu estou declarando a verdade. É diferente, declarar a verdade é mais poderoso do que analisar os fatos. E eu quero contar para você uma segunda coisa. Alguém aqui vai abrir mão dos filhos no mover de Deus? Eu não vou abrir mão dos filhos no mover de Deus. Eu vou, e junto comigo vai toda a casa. Pastor, mas é por força e por poder? Não, é igual Zacarias falou, não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por exemplo, meu filho Victor, lá nos primeiros agora 3 meses do seminário, nem queria estudar, né? Não tem nem caderno. Aí eu comecei a orar. Não ter caderno para ele é normal, mas falei, não querer estudar é um privilégio. Eu falei, o que você está fazendo aqui, eu queria fazer com 17 anos, sonhei em fazer. Eu não fiz, mas Deus te deu a graça de fazer. Você não vai fazer de qualquer maneira. E comecei a orar. Sabe o que aconteceu? Deus criou no coração dele um desejo de estudar. Só pode ser Deus mesmo. Só pode ser Deus. Porque para um garoto de 17 anos, ainda mais com o histórico, né, que ele tem, se fosse a Débora Gascão, não teria nenhum problema. Mas o Victor, jamais. Ele quer outra coisa, mas estudar não. Aí só pode ser Deus. Agora está estudando, está dando testemunho. Quem está entendendo sobre não deixar de fora do mover de Deus? Aí você vai brigar, falar, aprender, proibir, dependendo da circunstância, sim. Mas o caso é, não fale para as pessoas, fale para Deus. Porque Deus é poderoso para transformar as pessoas. Deus é poderoso para transformar as circunstâncias. Você que é pastor, que está aqui essa manhã, não fique falando simplesmente a sua congregação. Fale com Deus e abençoe a congregação pregando a palavra de Deus. Segunda coisa, conte aos seus filhos o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará. Aleluia. Conte aos seus filhos boas notícias. Aleluia. E as más notícias? Você não precisa contar. As más notícias ficam para você. Eu tenho isso como regra de vida lá em casa. As más notícias para nós aqui, os homens. Ah, mas eu vou contar para minha esposa. Para quê? Se ela não pode resolver, eu vou angustiá-la, perturbá-la, tirar a paz. Por isso o governo foi colocado sobre os ombros desses homens. Alguns homens dizem amém? Amém. Então segura a onda aí, freguês. É com você o negócio. Pastor, mas e as más notícias? Você é poderoso em Cristo Jesus para transformá-las em boas notícias. Disseram para Jesus, Rogério, que Lázaro, o amigo dele, estava enfermo. E quem disse foram 2 mulheres, foram Marta e Maria. Ele pegou a má notícia e devolveu a réplica. E o que ele falou para as irmãs? Fica tranquilo, essa enfermidade não é para a morte, evangelista, mas é para a glória do Filho de Deus. Quer dizer, antes de mais nada, seja portador de boas notícias. Estava sentado com o pastor Wilson lá agora, estávamos tendo uma reunião, e ele falou para mim uma coisa que testifica completamente esse segundo ponto. Ele falou, eu nunca levo uma má notícia, porque as más notícias têm os seus portadores. E tem muito mais portadores de más notícias do que boas novas. Quantos querem ser portadores de boas novas? Pastor, mas eu ignoro as más notícias? Não, você não ignora as más notícias. Eu te falei no primeiro ponto, você ora sobre elas, você ministra sobre elas. Pastor, mas eu guardo e fico só para mim? Graças a Deus não, você tem líderes espirituais na casa de Deus. Você tem os pais espirituais na casa de Deus. Por que eu sentei lá com o pastor Wilson, que é um pai espiritual? Justamente para compartilhar de coisas do coração. Quando você não sabe o que fazer com relação a filhos, quem você consulta? Alguém que já criou filhos vencedores. Você está entendendo? Então, não deixe a sua casa fora do mover de Deus. Faça santas conexões espirituais. Envolva-se com gente que tem fome de Deus, gente que tem sede de Deus. Tem um portador de boa notícia aí perto de você? Então conte aos seus filhos o que Deus fez. Diga, fez, faz e fará. E o que Deus fez, faz e fará? Más notícias? Deus manda enfermidade? Deus manda doença?
Não, olha o que diz o Salmo 78. O que ouvimos, 78, anota esse salmo, e prega ele na sua geladeira e pratica. O que ouvimos e aprendemos. O que ouvimos o que, meus irmãos? O que ouvimos e aprendemos. O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram os nossos pais. Ei, pais, você tem que ser um contador de histórias. Senta lá e testemunha. Testemunha o que Deus fez. Testemunha aquilo que aconteceu na sua casa. Testemunha e contar aos nossos pais. Não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores. O que você vai contar à geração vindoura? Os problemas do Senhor? Os louvores. Você viu? A Bíblia é maravilhosa, né? Senta e conta os louvores. Os problemas você não precisa contar. Outros contarão no seu lugar. Outros contarão para você. Mas você não é portador de problemas. Você é portador de boas novas. Boas notícias. Alguém angustiado que sentou para conversar com você vai sair de lá aliviado. Aí ele olha e fala: gente, mas esse homem tem mais problema do que eu. Como que ele não está abalado? É porque ele está firmado sobre a rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, mas ele não se abala. Ele está firme no Senhor. Ele não vive apenas este momento, ele sabe que o seu Redentor vive. E em breve, muito em breve, boas notícias virão. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala: boas notícias virão. Então nós conectamos os nossos filhos a essa geração. E você já viu que quando você senta para contar boas notícias, o menino, a menina, ela é do seu time. Não é verdade? Já viu que isso acontece na vida? Então, por exemplo, geralmente o time de futebol que você torce é o time que seu menino torce, sim ou não? Você sabe, tem desviados, né? Tem desviados, mas geralmente é assim. Por que o garoto ou a garota torce para o seu time? Porque você só fala boa coisa do seu time. Ainda que ele perde, ainda que ele derrotado, você fala: gente, esse meu pai, ele é apaixonado nesse tal time aqui. Aí o garoto fala: deve ter alguma coisa boa, mesmo que ele está lá na lanterninha. Aí vai, eu não quero mencionar nada aqui, que senão tem contenda na congregação. Né? Mas, olha, profissão, vê se profissão também não é a mesma coisa. Eu estava vendo um vídeo muito interessante, um tenista, ele estava na final do campeonato, e aí ele perdeu o campeonato. Quando ele perdeu, ele sentou no banco assim, mas desabou para chorar. E aí é de bom tom, né? O adversário vem e cumprimenta, mas antes do adversário cumprimentá-lo, o filho dele veio correndo e deu um abraço nele. Na verdade, quem desmontou foi a arena, né, de tênis que estava lá. Por quê? Porque você pode ter muitas derrotas na sua vida, mas se você tiver gerado filhos e filhas espirituais, elas serão a sua alegria. É isso que Paulo diz. O que ele fala para a igreja? Vós sois a minha alegria e coroa. Eis aqui com os filhos que o Senhor me deu. Então nós vamos contar o que aos nossos filhos, meus irmãos? Fala: boas notícias. Mas também você deve fazer uma terceira coisa. Você deve fazer o que está lá no Evangelho de Lucas. Pegue comigo, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Alguém vai deixar os seus filhos naturais e espirituais fora do mover de Deus? Eu não vou. Vai toda a casa. Quem que vai? Toda a casa. Mesmo que dê uma trabalheira para ir, vai toda a casa. Não vou deixar ninguém de fora. Eu vou ser conhecido como contador de boas notícias. Pastor, mas você não ficou irado com o irmão? Fiquei, mas você não vai saber, porque eu vou contar as boas notícias, as boas novas. Então tem uma terceira coisa que você deve fazer. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículo 20 diz assim: sobre o pai e os filhos, o pródigo e o que ficou na casa. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. Diga: o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Tem uma terceira coisa que você precisa fazer para gerar
filhos e filhas espirituais, você precisa ter uma postura espiritual. Você precisa ter uma postura como esse pai aqui teve. Esse pai, notoriamente, representa Deus, com dois tipos de filhos na casa, ou seja, dois tipos de crentes. Aqueles que ficam na casa, aqueles que saem da casa, aqueles que são cheios de justiça própria, aqueles que são desperdiçadores. O pai ama ambos. Mas observe a postura desse pai, que na parábola é Deus. O menino, quando saiu, pediu herança, ou seja, ele disse: eu queria que o senhor morresse. O senhor não deixa eu fazer as coisas que eu quero fazer, eu quero beber com os meus amigos, eu quero fazer farra, e o senhor não deixa dentro da casa. Quantos perceberam essa postura? Percebeu? Está aí uma postura boa para você anotar. Dentro da casa tem governo, dentro da casa tem um padrão. Quem põe o padrão? Os pais. Então, o pai amava o filho, mas não deixava à mercê dele mesmo, ou seja, fazer o que ele queria. Ele queria beber, embriagar-se lá com os amigos. Aí o que o pai falou? Pode fazer, lá fora. Aí você fala: esse pai não tem amor, deveria fazer em casa. Essa foi a proteção do filho, porque depois que ele saiu para fazer o que ele queria fazer, a ficha dele caiu. Ele falou: bom mesmo era onde? Lá na casa do meu pai. Isso é uma coisa muito forte acerca de liderança espiritual. Às vezes você é iludido achando que tem muitos outros líderes espirituais melhores do que o seu, né? Mas eu já te falei, o tesouro está aí na casa. Você não precisa sair dela para descobrir que o bom era o que estava lá na casa. Então permaneça na casa, como disse o autor de Hebreus, porque o filho permanece na casa, o escravo não. O escravo está sempre à procura de liberdade. Mas esse filho também estava à procura de liberdade. O que ele encontrou? Comida de porcos. Ele encontrou fracasso, derrota. Ele encontrou até a própria morte, a ponto dele voltar para casa como um mendigo, como um andarilho. Mas qual que foi a postura, diga, postura espiritual, que guardou aquele menino? Foi a postura do pai dele que falou: aqui na casa não. Você quer fazer a bagunça, faz lá fora. Quando ele fez a bagunça e concluiu que não era o melhor, o que sobrou para ele então? Um ambiente melhor? O do pai, o da casa. Ele falou: meu pai tinha razão. Não está escrito isso, mas senão ele não voltaria. É verdade? Pastor, mas ele voltou por interesse. Claro que ele voltou por interesse. Todo mundo volta por interesse, irmão. Por que você está jogando pedra no menino? Você está aqui fazendo o quê? Quantos querem bênção do Senhor aqui? Mas eu quero. Ah não, pastor, eu estou aqui porque eu quero, é só o Senhor. Eu quero o Senhor e tudo que Ele tem para me dar. Não é assim que nós estamos? Então não jogue pedra no menino. Ele voltou e o pai, compadecido, correu atrás dele. Eu fico pensando, pastor Bruno, olha o posicionamento do pai. Primeiro, ele não deixou fazer a bagunça lá dentro, mas segundo, quando o menino saiu, desviou, afastou, saiu da igreja, foi usar droga, enfiou a cara no álcool, nas drogas, ele não foi lá atrás. Que coisa difícil, né? Deus tem a misericórdia de nós, diga amém, de ter essa experiência. Mas se porventura você tiver, lembra do que eu te falei, posicionamento espiritual. Ele não foi lá atrás dele, ele não foi atrás do menino, ele aguardou o menino na casa. Ele aguardou o menino na casa, porque o tesouro está na casa, a bênção está na casa, o favor está na casa. Tudo fora da casa, que é a igreja, não tem favor de Deus. Sabe onde que ele ficou? Na casa. É muito difícil esse posicionamento. Só o verdadeiro pai que consegue, só Deus. Quantos querem esse posicionamento espiritual? Vamos falar isso acerca de discípulos? Quantos discípulos foram embora, abandonaram? Não é conosco não, é desde as escrituras. Demas, diz Paulo, amando o presente século, me abandonou. Demas, da equipe apostólica de Paulo. Alexandre o Latoeiro me causou muitos males, que o Senhor lhe dê a paga. Você acha que isso é uma imprecação apostólica do Novo Testamento? Então, muitos discípulos deixaram os apóstolos, deixaram o próprio Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 66, em vista disso, do duro discurso de João capítulo 6, que fala de comer da carne e beber do sangue, muitos se escandalizaram, e continuam se escandalizando até hoje, quando fala de comer a carne e beber o sangue.
Se escandalizaram lá atrás, se escandalizam hoje também. Muitos abandonaram. Jesus, qual foi o posicionamento? Vem cá que eu vou aplicar perfeitamente esse princípio. Qual foi o posicionamento de Jesus? Discípulos, não, eu vou aliviar a pregação para vocês têm razão. Não, vocês não podem ir embora não. Como é que vai ficar o meu trabalho? Viu o que Jesus fez? Posicionou e falou: é isso mesmo que os 70 ouviram. Alguns dos 70 de João capítulo 6 foram embora. Ele virou para os outros 12 e falou: vocês também querem ir? Porque aqui na casa, ou seja, no ministério que eu estou edificando, é comer da carne e beber do sangue. Pois, não é verdade? Olha a postura de Jesus. Olha a postura. Aí, o que Pedro fala? Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas outros foram embora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você possa permanecer na casa. Diga: o favor de Deus está na casa. O favor de Deus está na casa, que o favor de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Eu queria chamar os irmãos aqui da nossa equipe de louvor. E por último lugar e terceiro lugar, demonstre sinais de aliança para os seus filhos. Eu estive pensando sobre esse negócio da casa, dos filhos. Na história aqui do filho pródigo, nós vemos um pai dando presente ao filho. Olha o capítulo 15, versículo 22 de Lucas. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. O menino pediu o presente? Tem alguém comigo? Não. Mas o pai deu o presente. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender se queremos ser verdadeiros pais e mães espirituais. Você não dá apenas para quem merece. Você é parecido com Jesus, você é gracioso. Você dá para quem não merece. E você dá também para quem não pediu. O menino não pediu presente, ele só queria voltar para o pai. Mas o pai falou: manda trazer a roupa, o anel, a sandália. Era muito presente. Eu não vou entrar nos detalhes do que significa esses presentes, mas eles eram muito representativos. Mas o que eu fiquei meditando é o seguinte: Jesus falou: dá a quem te pede. Todo que pede recebe, todo que busca encontra. Mas esse pai aqui, para o filho, não é para a multidão, não é para o seguidor ocasional, para o filho, ele deu sem pedir. É por isso que no momento aqui de dízimo e oferta, não precisava, nem precisa de uma longa palavra, como se fosse convencer os filhos, porque filhos que amam o pai se tornam semelhantes a ele. Você é gracioso com quem não merece, você dá para quem não te pede. Quantos querem ser assim? Mas acontece quando você se torna alguém assim, o pai te dá mais, porque você é um bom mordomo. Um bom mordomo perto de você. As pessoas da casa de Deus são pessoas abençoadas. Eu sei que em muitos lugares as pessoas, elas querem receber a bênção, mas você já tem um entendimento mais maduro sobre isso. Você quer estar no lugar do abençoador. Hoje, principalmente hoje, Dia dos Pais, o que é melhor? É melhor receber o presente ou é melhor dar o presente? É muito melhor dar o presente. Sabe por quê? Porque quem dá está numa posição superior de quem recebe. Quem deu o relógio está na posição superior de quem recebeu, porque ele tem condições para dar. Se não tivesse, não daria. Não é verdade? E quem tem a graça de dar alguma coisa, é porque antes ele foi abençoado. É por isso que nós damos, abençoamos, distribuímos, repartimos. Eu queria encerrar esse momento. 3 coisas só eu falei hoje para você. Não abra mão da sua casa no mover de Deus. Não abra mão. Não abra mão. Aqui nós temos vários exemplos. Temos
filhos naturais aqui, como o Hugo, que é filho do pastor Alex. E eu sou testemunha desse investimento. Você está vendo o rapaz tocando ali? Eu sei que não é fácil para o pai pagar aula de teclado, levar um menino para treinar, comprar equipamento. Mas não abra mão. Não deixe a mercê deles vocês não têm idade ainda para saber. Então, vai no grupo de jovens sim. Ah, mas eu não quero ir, né, meninas? Mas vai sem querer. Vai, senta, mas fica bastante sim. Você olha assim e fala, não está recebendo nada, tá? Porque Isaías 55:8 diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Ah, pastor, mas o meu menino não quer. É por isso que ele é criança e você é adulto. Adultos se comportam como adultos e crianças como crianças. É duro quando um adulto se torna criança. Então, eu queria que hoje você falasse isso para Deus. Deus, não vai ficar ninguém fora do mover de Deus lá na minha casa. Você precisa ter revelação disso, porque vai te custar sair da praticidade, tá? Não é mais prático. Mais prático é aceitar a proposta de Faraó. Muito mais prático. A segunda coisa é que você vai ter postura espiritual. Você vai ser portador de boas notícias. Eu estou vendo que ele não está muito interessado. Aí eu não vou lá irritar o filho. Eu falei com o pai: Senhor, esse meu menino, essa minha menina não está muito interessado nas coisas de Deus. Mas o Senhor é poderoso para fazer. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Você está junto com a sua família? Reúne aí em família para você orar com a sua casa. Se você está junto com a sua casa, manifeste sinais dessa aliança. Seja generoso. Dê para ele algo que não tem preço, é a oração. Dê para ele algo que o dinheiro não pode pagar. Abençoe. Libera a bênção sobre a tua casa. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora. Portador de boas novas. Ministro, libera a bênção, libera a favor, coloca a roupa, o anel e as sandálias. Abençoe seus filhos espirituais. Eu abençoo os pastores, eu abençoo os obreiros, eu abençoo os líderes. Eu declaro: sejam prósperos no Senhor. Aquele que cresça, multipliquem-se, prosperem. Aleluia.
aqui à frente, todos os pais naturais que estão aqui nessa manhã, nesse princípio de tarde. Vem aqui à frente, faça uma fila um ao lado do outro. Por favor. Deus nos deu a graça. Deus nos deu essa graça. Pode ver. Deus te deu essa graça. Deus nos deu essa graça. Você vai ter alguns filhos naturais, mas espirituais são ilimitados. Aleluia! Não tem limites para filhos espirituais. E você, no decorrer dos anos, nem sabe quantas pessoas influenciou. Porque a obra de Deus é muito maior do que a obra do homem. A obra do homem se resume a 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, sei lá. Mas a obra espiritual é muito maior. Muito maior. Nós então temos a graça de ter o natural, mas também o espiritual. E você que está aqui, quer orar representando todos os pais naturais, mas também os espirituais. Deus te dê a graça de criar os seus filhos no temor do Senhor. Que eles sejam flechas polidas na aljava do nosso Deus, para ir mais longe do que nós, para chegar a lugares que não chegamos, para desfrutar de coisas que não desfrutamos. Isso é sinal da bênção da sua vida. Isso é um sinal da árvore plantada no lugar certo. Não abra mão, não abra mão, não abra mão do mover de Deus para toda a sua casa. Eu sei que às vezes custa caro esse posicionamento, mas Deus vai nos dar graça. Coloque a mão no seu coração. Quero orar por todos os pais desta igreja, desta vinha. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graças. Oramos, Senhor, por estes pais, os pais que têm o temor de Deus. Senhor, aqueles a quem o Senhor trouxe para casa. Mas oramos também por aqueles que estão afastados da presença de Deus, afastados da palavra, afastados do testemunho. Oramos porque as famílias gemem, choram, para que esses pais retornem, venham ao Senhor. E nós cremos que há poder na oração, no nome de Jesus. E agora, no nome de Jesus Cristo, nós oramos para que esses pais se convertam, para que esses pais voltem para casa, para que esses pais assumam a sua família, para que esses pais tenham uma experiência com Deus. E abençoamos todos os pais espirituais, pais e mães espirituais. O Senhor dê a graça videira de continuar gerando pais e mães espirituais para a glória de Jesus. Amém? Que o Senhor te favoreça nesse dia, você possa ir para casa cheio da bênção e da alegria do Senhor. Cumprimente um pai que está próximo de você e o abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Parabéns, é seu aniversário também, né? Você tem uma franela? Ô, cadê o Rico? Ô, Rico. Rico. Você tem uma franela aí?
Eu não sei nem quando ele vai fazer isso bem comigo todo. É o choque deles, né? Mano, eu não entendo como que ele faz isso. Ele fala... Não, é porque você tá no baixo, né? Já tá no tempo, mas na guitarra vai ter na hora. Você não pode frente na hora, né? Vai ser loja, não. Você já tava doce. Não, a gente tá vendendo muito amador. Tá vendendo muito amador, gente. Nós estávamos usando esse de marca. O que você fez, Almar? Esse pedal só é pra aquela. Esse pedal seu aqui é pra você. Impacto poderoso aí. Mas tem uma
Vai ser muito bom. Aqui na casa fica ruim, tá parecendo caixa de abelha. Ah, Eles bem obrigado. levinhos, não crunch. Você colocou na minha pasta? Vou. Tem entrada tudo, pessoal? Vê se tem. Quero. Acredito que não vai ter. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir para a conta dele. Tá ligado até agora.